Nos últimos tempos, muitas coisas têm acontecido. Eu não estou me referindo a fatos externos, mas internos. Muitas pessoas, de repente, passando por uma depressão, uma ansiedade, algo que está angustiando a alma. Pessoas que a vida está muito boa, que tem tudo, ou pessoas que não têm nada, mas algo ali continua incomodando. Depressão, ansiedade, na verdade, são suas aliadas. É o grito da alma pedindo para se manifestar. A tua versão divina querendo vir à tona, dizendo: ei, esse não é o caminho. Até porque o caminho é para dentro, onde está realmente o reino, a fonte de toda verdade que você busca. Nos últimos tempos, pessoas têm acordado, de repente, ansiosas, de repente uma angústia, uma vontade de não sair da cama, ou uma vontade de gritar, manifestações de coisas que estão armazenadas ali dentro. Tudo isso se deve ao fato que estamos passando pela tão esperada transição. Você pode ser um descrente e achar que tudo isso é muito esoterismo e tá tudo bem, isso aqui não é para você. Mas não importa a religião, filosofia de vida, crença, de norte a sul do mundo, leste a oeste do mundo, aqueles que têm 1% de discernimento sabem que algo está acontecendo. Pode chamar de Kali Yuga, era de Saint-Germain, era de Aquário e tais, são nomenclaturas que foram concedidas para fins mais educativos e pedagógicos. Não que um está tentando usurpar do outro aquela fase, nossa, não, é o Kali Yuga, se for o Kali Yuga não é a era de Aquário, se for quinta dimensão não é. Pessoal, temos diversas raças, gerações vivendo simultaneamente aqui nesse planeta. Então, diversas formas de transmitir a mensagem foram criadas, né? Porque se fosse só uma, imagina, que trabalheira para todo mundo acreditar. Mas esse é um processo que a humanidade precisa passar. Na verdade, ela está passando há muito tempo, mas de forma inconsciente. O que está acontecendo agora é o tempo de você sair do modo NPC, modo programado, modo robô. É o que eu chamo de despertar da tua consciência divina, da tua alma. Vamos chamar de alma, porque é a hora da desconstrução, da desconfiguração desse ego de terceira dimensão para que você acesse essa dimensão que é a quinta dimensão. Você sente, mas não entende. Você busca respostas e não sabe onde encontrar. Todas elas estão ali dentro. Não tem como mais continuar nesse planeta, nesse sistema, se você não olha para dentro, para suas dores. E não adianta ser o tipo de pessoa que fala assim, não, tá tudo bem, eu nem penso mais nisso, nem sinto. Ignorar a dor, rejeitar a dor, não resolve. O que resolve é olhar para ela, é admitir que doeu, que sentiu e integrar. Esse é um tipo de processo que eu compartilho com os meus alunos, com os meus pacientes, tanto na minha mentoria, quanto lá na A Travessia 3D, 5D, que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu explico exatamente o planeta que você está, o porquê você está aqui, de onde você veio, para onde você vai e como, que é a parte mais importante, você vai passar por essa transição, por apocalipse, para acessar essa outra dimensão. Porque basicamente você está preso por frequências invisíveis. E quando eu digo preso, não é que é uma cadeia, mas é que é um sistema de frequência que aprisiona a tua mente em crenças que não são divinas. Essa é a hora que não dá para você fugir.
Ou você vai enfrentar os teus medos a ponto de dirimi-los, de retirá-los e realinhar a tua frequência, ou você realmente fica cada vez mais preso ali, mais conectado a essa terceira dimensão. Ou vai sentir muitas dores, porque a frequência vai elevando. E quando eu falar frequência, não é uma coisa lúdica, etérica, intangível. É porque você não enxerga, né? Inclusive, quero compartilhar com você algo que me fez ter mais facilidade de compreensão. Pare de ficar só pensando em mundo material e espiritual. Pense em mundo material visível e mundo material invisível. Ou mundo espiritual invisível e mundo espiritual visível, porque é tudo a mesma coisa. A diferença é que tá vendo e não tá vendo, literalmente. Então, quando eu falo frequência, eu quero que você imagine você escutando uma música. Você não tá enxergando a música, mas você tá sentindo, você tá ouvindo. A frequência você não tá escutando porque o teu ouvido não escuta todos os decibéis, mas ela existe. E essa frequência, ela determina todo o teu pensamento, as tuas crenças. O seu corpo é uma caixinha acústica que é totalmente influenciado pela frequência que está ao redor. Então, quando você está conectado com essa frequência ao redor, e tem várias camadas de frequência, frequência 1, frequência 2, 3, 4, 5, 10, vamos dar um exemplo numérico. Só que você está na 1, e vamos dizer que a 1 seja o campo de dor, traumas, falta de perdão, angústia. Então, você tá aqui numa tomadinha, eu tô conectado aqui na 1. Como é que eu me desconecto? Posso puxar a tomada? Não tem como. Não dá pra você falar, não quero mais, tchau. Não dá. É um tipo de sistema que você não engana. Você pode verbalizar o que você quiser. Por isso que eu falo que lei da atração é fake. Porque não adianta você mentir pro sistema. Você precisa sentir. E a tua frequência, porque frequência com frequência se alinha. Talvez seja um papo meio complicado, mas é assim que funciona. Quero desconectar daqui, o que eu faço? Tô com muitas dores, padrão, rejeição, vingança e etc. Vou precisar olhar para essas dores e desconectar. Me desconectei da rejeição, me desconectei da raiva. Cada vez que eu vou tirando, aí essa tomada vai se desligando, automaticamente eu vou pro 2. Chego no 2, outro, até que você vai avançando nesse sistema frequencial. É assim que você precisa operar para poder liberar essas emoções, essas dores, essa angústia e tudo mais. Fora a questão de cuidados alimentares, atividade física e outros tipos de comportamento, que também lá na travessia você vai encontrar tudo o que você precisa. Exatamente explicadinho para você sair deste campo. Não fique olhando as notícias de que tem guerra, que o mundo tá acabando, porque isso vai te ficar deixando na frequência 1. Você não tem controle sobre isso. Ai, mas eu não posso ver as pessoas sofrendo e ficar sorrindo. Você tá ajudando. Quanto mais você fica em sofrimento por alguém que tá longe de você e você não tá lá, sofrendo junto, fazendo alguma coisa, é o que eu falo aos meus alunos. Você tá sofrendo com a guerra? Pega o avião e vá guerrear. Ou não veja mais notícias. Mande boas intenções, mas não se conecte com isso. Porque quanto mais você fica pensando e achando que você tá ali naquele sofrimento, tá fazendo alguma coisa bondosa, você tá prejudicando eles. Porque quanto mais a densidade se conecta, quanto mais você tá alimentando essa frequência 1, você tá influenciando o universo como um todo. Então, o que tá acontecendo no mundo é que ele está avançando. Estamos indo para um outro nível. E não tem como a maioria avançar e você não. Você vai ficar doido, que é o que está acontecendo com a maioria da galera. Vai despirocando e depressão e ansiedade toma conta e aí começa a entrar num estado catastrófico. E aí tem duas decisões. Ou eu vou me jogar nesse processo de autoconhecimento e vou resolver
sair desse mundinho de ilusão de que tá tudo bem, sair dessa roda, né? Acordo, trabalho, durmo, não, ou então não trabalho sempre fazendo a mesma coisa, que é um looping infinito, que você tá vivendo no mesmo dia todos os dias, ou vai dar uma surtada mesmo e paciência. Aliás, você tá indiferente? Não. É porque é uma escolha que só cabe a você. E é preciso ter muita sabedoria nesse momento. Olhar pra dentro, silenciar e falar, porque você sabe que o que eu tô falando é a verdade. Você sabe, você sente, uma parte de você sente isso. E não tem uma coisa assim mirabolante a ser feita. É você olhar pra dentro, se curar, tirar essas dores e pronto. Automaticamente essas camadas vão saindo dos teus olhos. Então, o sistema vai tentar jogar um monte de informação na tua mente para você ficar lá na frequência 1. Crença, E quanto mais você ficar se alimentando daquilo, mais você tá fortalecendo você e piorando o teu estado emocional e piorando do coletivo. Você vai esquecer tudo isso e olhar para dentro, porque o sistema precisa de você. Essa é a grande sacada. Esse sistema não existe se não existir você para alimentar. E quando você ignora o sistema, fecha os seus olhinhos, olha para dentro, faz o teu trabalho de cura interior, eleva a tua frequência, você acabou de ajudar você a ficar bem. E aí sim, você foi lá naquela guerra que você estava sofrendo, naquela dor, e liberou um grande padrão vibracional. Esse é o caminho. Então, eu espero que você saia desse mundo de ilusão e enxergue aquilo que talvez você tenha ignorado a vida inteira. É hora de você viver os melhores dias da sua vida, de você viver a tua verdade divina, de você entender por que até hoje várias coisas que você fez não deram certo. E você vai fazer esse processo de autoconhecimento e você fala assim, ainda bem que não deu certo. Porque meu plano, com todo respeito, é uma bosta, perto do que é o plano divino pra você. E ele te espera aqui, ó, desse outro lado. Do lado de quem rasgou o véu. Do lado de quem entendeu que o processo de iluminação é o retorno à tua frequência original e não o impossível a ser alcançado. Do lado de quem resolveu levar com seriedade esse processo, sem muito blá blá blá, sem mentirinha, sem esoterismo excessivo, apenas com a verdade que liberta. Vem pra cá, porque existe uma outra realidade que você pode acessar agora, se você quiser. E eu mostro exatamente o caminho que eu trilhei, que os meus alunos têm trilhado, que os meus pacientes têm trilhado, e todos os que fizeram o processo estão vivendo outra realidade, sem exceção. Esse foi mais um convite do que um vídeo. E amor, porque eu realmente quero muito o teu bem. E estamos aqui para cumprir essa missão. Vem, esquece o mundo lá fora e olha para dentro de você. Você é o teu bem mais precioso e tudo que você precisa tá aí dentro. Beijo.